Manuel Antunes era uma pessoa... eu li um bocadinho, estive a ler alguns artigos dele sobre o neoplatonismo e parece-me que ele tem uma componente um bocadinho católica, às vezes diminuidora do valor do que ele vai considerar quase que paganismo. E o que é que lhe pareceu? Sentiu um bocadinho isso ou não? Não me pareceu. Como? Não. Não me pareceu. Não. Ele pareceu-me sempre um homem completamente aberto. Aberto, completamente bom. Completamente Eu fiquei a ver alguns, li uma ou duas dos artigos que estão num deles sobre a parte da filosofia grega e pareceu-me, da forma como ele falava, que deitava... É um dos lombos do Frederico Lourenço. Das obras de Frederico Lourenço, exato. Eu agora, como não me posso mexer, não tenho isto devidamente organizado, não tenho possibilidade de nada. Mas quando quiser aqui um dia, eu venho aí, estou-lhe aí 4 ou 5 horas para lhe isso tudo em ordem, se precisar. Sabe que agora, sabe o que é que eu estou a trabalhar agora? Eu sabe que eu nos últimos anos tenho estado a trabalhar, trabalhei agora menos, numa leiloeira que era o Correio Velho, pronto, a catalogar livros e a coisa. E agora o que é que estamos a catalogar, que apareceu, já não trabalhava lá há 11 meses e chamaram-me para eu ir trabalhar. O que é? É o arquivo dos Alberto Monsaraz e do António Macedo Papança. Sim. Que é um arquivo muito grande. O Alberto Monsaraz era laranjano. Era tanto um como o outro. Não. Ainda chegou a conhecer o Alberto Monsaraz, já não. Não. Ele morre em 57, 58. Mas... Só fixei a existência dele. Exato. Ele era um homem curioso porque tinha a sua espiritualidade também e deu-se como muita gente, sobretudo monárquicos, integralistas, aquela Luís Almeida, o Almeida Braga, o Hipólito Raposo, Pequito Rebelo, António Sardinha, essa gente toda deu-se muito e está ali muita carta interessante, além de Júlio Dantas, isso então são as centenas e milhares, não é? Por acaso, e agora a Severa? Leu agora a Severa, foi? Está na minha mesa de cabeceira. Então, e da sua experiência... Mas tem além a Severa a peça de teatro. Exato. Da sua vasta incursão no mundo da literatura, quais são os autores ou as obras que considera mais perenes, que valem para todo sempre? Quais são, assim, as obras que, se tivesse que recomendar... Eu, neste momento, estou a ler uma obra do Frederico Lourenço sobre a poesia grega. Pois. E sente na poesia grega grande capacidade de ser eterna, perene. Sim. Pronto, exato. Bem, mas se formos para a filosofia grega, do Plotino, julgo que foi dos grandes mestres, esse... O Padre Mel Antunes. O Padre Mel Antunes gostava bastante do Plotino, pois. O Padre Mel Antunes andou próprio, nunca estudou, como sabe. Ele foi o meu orientador do doutoramento. O Padre Mel Antunes. Que engraçado. Mas ele nunca estudou. Pois. Mas ele foi meu professor de História da Cultura Clássica. Claro, mas não era doutorado. Veja bem. Andou depois a preparar o doutoramento sobre o Plotino. Veja bem. Mas não chegou a concluir. Não chegou a concluir. Mas ele era um poço de conhecimento. Mas tinha... O que é que acha? Tinha realização espiritual? Tinha ligação com a presença divina? Ou era mais... Você acha que não? Eu nunca achei. Não sentiu? Não sei, mas era um relacionamento de cátedra para alunos. Mas eu trabalhei com ele pessoalmente na casa dele, dos jesuítas em Lisboa, não é? E o que é que sentiu? Senti que havia essa ligação. Sim. Senti. Eu acho que era um homem profundamente religioso. Quem é que foram as pessoas mais profundamente religiosas que sentiu ao longo da vida? Quem é que sentiu mais? Olha, a dona Maria Beatriz Caroço, também conheceu, não é? Muito bem, não é? Muito bem. E foi minha professora e era minha amiga do peito também, não é? Ela e o marido, o Fernando Serpa Branco. Sim. A dona Beatriz. Eu fui professor de yoga dela, aqui no Porto. Não, aqui em Évora. Foi. A dona Beatriz Serpa Branco. Era uma pessoa muito... Bem, mas não estava assim tão estabilizada. Ela, volta e meia, ainda tinha ali umas lutas com o marido, ou com isto ou com aquilo, ao nível da personalidade. O marido um dia disse-me, sabe, eu nunca tive uma ligação religiosa com a Maria Beatriz, de coincidência. Exato. Eu amava a Maria Beatriz, disse-me ela a mim. Pois. Disse-me ela.
Ela era uma pessoa extremamente coerente. Ela era muito coerente. Era uma pessoa mais brilhante. Era uma pessoa bastante mais brilhante que o marido. Sim, mas foi das pessoas... Sim. Olha, eu gosto, sempre gostei que me deixassem em liberdade. Ela era um bocado, quer dizer, ela batia-se muito pelas suas ideias e pela sua perspectiva. Sim, sim. E isso nunca me agradou. Porque eu sempre gostei que me deixassem ser eu à vontade. E depois ainda apanhou na fase do Krishnamurti também, ou não? Apanhei. E então, o que é que lhe pareceu o Krishnamurti? Pareceu-lhe que aquilo era realmente o supra-sumo? Ou ela, se calhar, tinha encontrado ali uma coisa que nem era quente nem frio e que prestava-se para tudo? Qual é a sua ideia? A minha ideia é que ela levava o Krishnamurti muito a sério. Demasiado a sério, pois. E qual ficou a ser a sua opinião do Krishnamurti? O que é que achou? O que é que lhe pareceu? Eu mantive-me cristão. Um anticristão. Mantive-me cristão. E é o que eu sou. Não percebi, era um... Mantive-me cristão e é o que eu sou, é um cristão. E ele era um anticristão. Bom, não era um cristão. Não era cristão, exato. Sim, sim, sim. Sim, ele não queria aceitar Deus, não queria aceitar os mestres. Ora, são duas, como também não aceitaria os anjos, e nós sabemos que a humanidade não está só no cosmos e existem realmente essas ligações. Assim como nós temos os pais e temos os mestres, os professores que nos ensinam, assim no universo, para fazer uma ligação plena, e ele achava que apenas estar liberto do passado e estar completamente no presente chegava para uma pessoa estar iluminada. Vai da Bíblia. O último vai deixar os capuchinhos, como sabe. Sim, sim. E, portanto, realmente, essa é uma parte da Bíblia que não me sensibiliza muito. Qual? O Apocalipse? Não é o Apocalipse, é os anjos e isso tudo e tal. Não. Pois olha, para mim, acho que é fundamental. Na minha experiência, o anjo e o anjo da guarda, os anjos existem, não tenho qualquer dúvida, já tive experiências, portanto não tenho qualquer dúvida da existência do anjo ou do arcanjo de Portugal. Portanto, existem seres no mundo espirituais elevados. Não é só os mortos que morrem, os nossos antepassados, mas existem seres de níveis superiores que sempre foram falados nos vários povos, não é? Os gregos, todos. A minha visão do cristianismo não é tão nítida a esse respeito como a sua. Não, pois. Portanto, a sua visão do cristianismo é quase um cristianismo mais protestante, de uma ligação por fé com Deus, que lhe permite e com Jesus, que lhe permite um diálogo e uma posição ética sobre o mundo. Não direi protestante. Sim, exato. Mas reformista. Ligação com Jesus. Mas reformista em relação a muita superstição e muito cerimonial e muitos anjos e muitas coisas, não é tanto essa linha. Não, exato. Eu percebo. A linha não praticante. Não, porque a maior parte dos Eu praticantes... conjugo muito a exigência de racionalidade com a fé em Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo para si quem é? Quem foi e quem é? É um homem? Foi um homem ou foi mesmo Deus? Qual é a sua posição? Lendo a Bíblia com atenção como eu penso que era o Filho de Deus. Mas o único Filho de Deus ou houve mais filhos de Deus? Eu penso que é o único Filho de Deus. Pronto. Isso aí é uma posição católica clara. Eu não sinto isso, tanto sinto que Jesus pode ser, hipoteticamente e possivelmente, o mais elevado dos filhos de Deus, é possível, mas houve outros filhos de Deus, outros mestres, outros grandes seres que vieram dos mundos espirituais à Terra para transmitir e partilhar um ensinamento. Mas isso é uma visão que você tem de um Deus holístico, não é o Deus exclusivamente cristão. Nada. Não, o Deus, é isso Deus que eu Cristo. estou a dizer? Não, nada, é evidente. Não, eu, para mim, não tenho nada certo que o Deus mandou Jesus aqui à Terra para sofrer, para redimir a humanidade. Não tenho nada disso. Acho que Deus
a divindade está em ligação com com todos os seres e conscientemente mais com os tais anjos ou mestres, e ele vem à Terra para tentar despertar o mais possível as outras pessoas para a sua dimensão espiritual e para a sua religação a Deus. Ele vem cá para fazer isso, e isso é que é a missão dele e dos mestres. Todos os mestres vêm cá para tentar despertar mais. Tu não és o corpo, não és essa personalidade, não és a pessoa desse povo ou traumatizado por isto e aquilo, mas és um espírito imortal com uma alma e que estás aqui a desenvolver certas forças, certas qualidades para obteres uma ligação com a divindade. Falando como está a falar, eu concordo com o que está a dizer. Bom. Isso faz parte do que eu penso intimamente. Bravo. Bom. Essa é a nossa missão. Portanto, eu acho que Jesus morreu antes de tempo. A minha ideia, olhando para lá, por isso é que ele diz: Pai, Pai, porque me abandonaste. Em Getsemane ele pede que o cálice seja adiado. Diz aos discípulos: tinha muito mais para vos dizer, mas não posso. Portanto, criou-se ali, provavelmente pela entrada precipitada em Jerusalém, ser proclamado Messias e por inveja do Sinédrio e de todas as autoridades religiosas judaicas, uma vontade de o matarem e acabarem. Agora, ele queria ter estado mais tempo e ter feito uma missão maior, não é? Eu até cheguei a pensar se eu próprio não seria também um pouco judeu. Como? Cheguei a pensar em determinada altura se eu próprio não seria de origem judaica. Pois. Mas não conseguiu encontrar. Não. Pois. Estudei sobretudo ao Dr. Borges Coelho sobre esse aspecto. O Borges Coelho, pois. E a parte, ele também estuda os árabes um bocadinho, estuda a época medieval, não é toda, não é? Sim. Pois, esse era um homem sério. Eu ainda vi uma palestra dele. Os árabes, que a mim falou mais sobre os árabes, foi o António Telmo. Mas o Telmo é que era judeu e depois, no fim da vida, judaizou quase, tornou-se um cristão novo, a dizer que só a tradição judaica e sefardita e isto e aquilo é que contava, não é? Ele, no fim, não é? Sabe como ele morreu? Como? Sabe como ele morreu? Não. O António Telmo adoeceu e não quis ir ao médico ter que ser tratado. Quis morrer. Sentiu que o corpo dele se estava desfazendo, não é? Mas não aceitou ser tratado por ninguém. Por ninguém. E por médico nenhum. Isto disse o António Telmo. Não, isso disse o António Telmo ou não? Isso é a morte de quem? Do António Telmo ou é a morte de quem? É a morte do... Nem sei se eu lembro do que estou a querer dizer. Isso é o António Telmo a contar-lhe a morte de alguém, é? Ou foi alguém a contar-lhe a morte do António Telmo? Isto foi morto do António Telmo. É a morte do António Telmo, exato. Ele é que recusou, quase numa posição cátara, não? Quase como um cátaro. Sim, mas ele era um bocado... Como? Era um bocado isso. Era, acha que sim? Acho. Eu acho que ele... Ele era irmão do Orlando Vitorino. Eu o Orlando Vitorino conheci melhor. Mas não se dava muito bem. Nada. O Orlando Vitorino era a filosofia portuguesa, era um filósofo, era mais um brincalhão. O Telmo, no fim da vida, eu acho que entrou demasiado em assumir a sua raiz de cristão novo e que só o judaísmo e só a cabala e só isso é que valiam. Eu acho que isso foi o... E ainda há agora uma série de discípulos dessa linha, que é o Pedro Martins e outros. Há pessoas que, é evidente... Pedro Martins está ainda em cima, Não sei onde é que ele está, mas estive num colóquio, foi onde eu o conheci e falei com ele. Curiosamente, até à entrada, eu fui apresentado a ele pelo Luís Santos, que também era um discípulo do Agostinho, que eu conhecia bem, também conhece Dalhos Verdes, não é? E ele apresentou-me o nosso amigo Pedro Martins, e o Pedro Martins disse, até disse ali à frente de mim, do Luís Santos, vou fazer agora uma conferência, vou lá dizer umas coisas, vamos lá ver como é que vai ser a reação.
Bem, ele faz uma conferência e começa a dizer que o Agostinho da Silva era um cristão novo, que era descendente e que ele só defendia os cristãos novos. E ninguém diz nada. Até que eu levantei-me e disse, isso aí é um exagero total, essas uma ou duas coisas de uma conversa que o António Telmo teve com o Agostinho da Silva lá no Brasil, em relação a certo tipo de violências que podiam ou não ser cometidas. O Agostinho da Silva era padrinho da Anaí, da vida do António Telmo. A Anaí é afilhada com o Agostinho da Silva. Exato, pois, porque eles estiveram lá muitos anos lá em cima. E o Agostinho da Silva deu-se com ele algumas vezes ou não? Como é que foi? Não muitas vezes, mas algumas vezes. E o que é que lhe pareceu? Hoje em dia, olhando para o Agostinho da Silva, que teve um sucesso grande aqui há uns anos e ainda tem muita gente, alguma, a valorizá-lo bastante, qual é a sua opinião do Agostinho no aspecto, seja de pedagogia, seja de filosofia portuguesa, seja de... O Agostinho da Silva era um homem muito autêntico, Sim, muito sério sim, e que, portanto, realmente não tinha a preocupação de estar a seguir A ou B ou C, mas a preocupação de pensar por si próprio. exato. E vivia muito no momento. O que ele diz é a relação... Eu tive muitas vezes com o Agostinho da Silva, que eu morava ao pé dele e tive dezenas e dezenas de conversas com ele. E, de facto... Ao pé dele, ao pé do Príncipe Real. Sim, eu morava ali na Rua de São Marçal e depois, já fora, mas ia lá muitas vezes à casa dele, porque tinha um irmão que também eu tinha conhecido, depois os meus irmãos todos conheceram, o meu irmão Luís tinha dezenas de cartas, eu tenho para aí umas 20 ou 30, ainda tenho uma cassetezinha para um dia tentar... Agora, o que eu notava é que ele também era muito um estimulador das almas. Sim, sim. Lançar os projetos, ligar as pessoas, entusiasmá-las, não é? Sim. E houve ali uma altura em que ele podia ter feito alguma coisa, mas acho que aquele Roberto Carneiro e aquela associação com o Mário Soares e com o governo, aquilo acabou por o atar um bocadinho. O Roberto Carneiro foi um homem que me perseguiu bastante, do ponto de vista do meu pensamento, da escola cultural e disso tudo, da ligação entre... Ele apoiou assim, gostou... Não. Foi contra? Contra. Lá está, pois. Porquê? O que é que acha, o que é que o Roberto Carneiro aí teria como característica de pensamento? Seria um pensamento mais quê? Era um católico tradicional. Muito católico tradicional, exato, pronto. Exato. Muito ligado à igreja. Exato. Muito dependente da igreja. E, portanto, sem uma grande universalidade, nem capacidade de liberdade e dar livre escolha às pessoas, não é? Eu não sou um admirador do Roberto Carneiro. Exatamente. Foi nessa altura que a sua escola cultural não avançou. Foi liquidada por ele. Pois. Nem sabia disso, pois. Foi. Eu tenho textos sobre isso que serão agora publicados Foi. nas lojas quase completas, que não serão bem completas. Eu posso mostrar o que tenho já ali. Está preparado já pelo José Epifânio. Lá está. Portanto, Roberto Carneiro foi um dos tais. Há pessoas ao longo da história que são pessoas tidas como filósofos ou culturais ou importantes e muitas vezes matam castradores. Roberto Carneiro foi alguém com um grande defeito. Convenceu-se baseadamente que era inteligente. Pois. E um homem que se convence assim de que é inteligente não é inteligente. Pois. Ou pode ter um certo... Aquela modéstia que o homem verdadeiramente inteligente tem que ter. Claro. Não, ou então é uma inteligência diabólica, porque há muita gente que é super inteligente, nós sabemos. Comigo foi. Pronto, lá está. Ele viu em mim a pessoa que podia até apagar o nome dela. Nós sentimos isso. Nós, quando estávamos no departamento de pedagogia, eu e o grupo de colegas que estávamos lá, quando o professor Patrício estava no departamento de pedagogia, sentimos isso. Porque ele apareceu lá o Carneiro mesmo ou não? Não, mas sentimos que houve ali isso que está a dizer. A hostilidade da parte dele. Sim, completamente. Como Ministro da Educação. Como Ministro da Educação não apoiou. E lançador depois da reforma do sistema educativo e tudo aquilo que veio atrás, porque nós fomos ainda informadores. O país de seguir o meu caminho foi ele. Foi. Sentimos. A Maria João Tomé disse depois que ele se arrependeu
E eu disse, não, arrependeu-se como? Como é que se arrepende um homem de uma coisa dessas? Quando no fim de contas o país teve à sua disposição um caminho da educação portuguesa completamente diferente. Sim, ele não deixou. Não quis dar nenhuma que foi ele que não deixou, sim, sim. Ele não queria que a educação portuguesa ficasse ligada ao meu nome. Não, pois. Porque ofuscava o nome dele. Era exatamente. E quais eram, que traços principais nessa escola cultural ele não queria aceitar enquanto católico ou enquanto ego inteligente dele e que não queria aceitar isso que vinha do Patrício? O que é que acha? Quais foram os traços principais que ele atacou? Era uma escola antitotalitária. Portanto, apostava completamente na liberdade do estudante. Exatamente. E ele não queria isso. Ele era uma pessoa do sistema. Do sistema. Pois. E ali... E o Agostinho da Silva foi apanhado pelo Carneiro também. Eu agora é que estou a perceber isso, não percebi. Porque o Agostinho, quando recebe aquela benesse do Mário Soares, dele poder receber os retroativos de todos os anos de professor que não tinha recebido, ele resolve pôr aquele dinheiro para apoiar os movimentos comunitários do Espírito Santo. Apoiar várias coisas. E ao fim de um ano ou dois, aquilo deixa de ser isso e passa a ser esse dinheiro para apoiar uma tese de universitário qualquer que se destacasse ou isto ou aquilo. Portanto, desvirtuou completamente um dinheiro que era, no fundo, quase de Espírito Santo e comunal para as bases, para ficar só numa coisa de apoiar uma elite de um ou dois trabalhos universitários. Não tinha hipótese nenhuma, numa assembleia de professores, discutir o problema da educação comigo. Porque eu falava daquilo que eu tinha vivido pessoalmente, como adulto sabe, não é? Claro. Como professor primário, como professor residencial, como professor universitário. Portanto, ele não tinha nada a ver comigo. Exato, nada. Miserável, pois. Ele queria impor aquele ponto de vista dele. Pois. Que era um ponto de vista que tinha... Tradicional político. Pois. Mas que é subordinado, no fundo, ao Estado, ao PS ou ao PSD, conforme o que está no governo, etc., sem ter uma base... Ao CDS mesmo, pois. Mesmo, não, principalmente. Pois é, fatal. E nessa escola cultural, quais eram as linhas pedagógicas ou as experiências principais que fundamentaram esse sistema e essa escola? Quem é que valorizou mais ou achou que eram mais importantes? Posso fazer a pergunta outra vez? Portanto, na sua escola cultural, quais foram as referências, seja de experiências pedagógicas, seja de pedagogos, seja apenas de qualidades e de valores que se destacam em relação a este... Sabe que eu não me considero um pedagogo. Sim. Considero-me um antropólogo. Bom. Portanto, a minha preocupação é a educação verdadeiramente não é apenas a base teórica e prática da criança, isto não é pedagogia. Exato. Que é fundamental, é a antropopedagogia. Fundar... Queremos é formar o ser humano enquanto tal. Exato. E, portanto, por isso, eu fui sempre um antropopedagogo. Exato. Quer dizer, alguém que apostava na formação do homem enquanto tal. E quem foram referências de outros pensadores que se encaminharam um bocadinho para esse pensamento antropólogo, além de... principal da minha formação como antropólogo foi Morar. Quem? Coménios. Boa. Que é um homem... Amós Coménios. Exatamente, que era um bocadinho um reformista, com uma grande cultura humanista e ainda a receber algo do Erasmo, não é? Se eu tivesse dito a alguém que foi o meu mestre, por isso foi o Coménios. Foi o Coménios. Mas leu as obras dele em edições inglesas e francesas? Não. Tem ali a edição portuguesa. Tem uma edição portuguesa, é? Tem. Boa. O Coménios então foi o principal. E depois destes modernos, Edgar Morin e outros, tiveram alguma
Não. Casei por ele, mas Nada de muito especial. Não tinha fundo Nada. Pois não. e correspondência à minha exigência. Exato, exato. E, por exemplo, dos portugueses, o Leonardo de Coimbra foi Sim, sim. Talvez o melhor dos portugueses, o que sentia mais... Eu fiz a minha tese de doutoramento sobre o Leonardo de Coimbra. Não tenho além, capaz de ter além. Está lá ali mesmo. Qualquer sítio. E então sentiu que o Leonardo de Coimbra também foi uma vítima que também foi deitado abaixo naquela época, não é? Foi. Foi a mesma história. Foi. A história é a mesma. A história é a mesma, fatal. É verdade. Parece que as forças... É a tal coisa que Jesus diz. As forças da luz e as forças das trevas... Quando comemorou o centenário do Leonardo de Coimbra, eu fui com a minha mãe lá a Amarante. Amarante mesmo. Pois. E fui mesmo à casa da mãe da irmã dele. Em Lixa. Da Aida. Com quem eu falei foi com a dona Aida. Que era ainda irmã dele, A era? irmã dele. Sim, ainda falou com a irmã. Sim, que interessante, não sabia. E que tal, o que é que sentiu? Muito, gostei mesmo. Gostou imenso. Ela era mesmo irmã dele. Era mesmo. E que sentia quase que havia ali uma presença dele a passar ou não? Sim, evidentemente. Bravo. Eu sentia isso muito, sabe com quem? Com aquela meia-irmã do Fernando Pessoa, aquela... a Tecas. Sim. Aquela senhora realmente que eu conheci já com 80 e tal, ali na Avenida da República, onde ela morava, onde fui lá algumas vezes, e sentia-se que o tal corpo místico... Eu ia muitas vezes àquele largo onde o Fernando Pessoa nasceu, não é? Exatamente, ali em frente à ópera. Sim. Eu ia lá muitas vezes, só para me sentir impregnado Ali um bocadinho. da presença dele. Mas para si, quem são as figuras portuguesas que sente mais ligação ou que até gostaria mais de encontrar no além um dia para dialogar sobre alguns aspectos? Quem é que são as figuras que gostaria mais? Olha, que é difícil de responder. É difícil. Cada um no seu género, alguns... Certamente é Maria Letícia Branco. Sim, que interessante. Eu vou daqui tão enriquecida com esta Certamente conversa. Pois, e você ainda por cima também... Eu também estive muito perto deles, como sabe, não é? Claro, Olha, eu também os conheci bem, é curioso, moravam bem perto. Sim. é curioso que temos os três afinidade com ela, porque eu também a conheci bastante bem. Acompanhei nos últimos anos de bastante perto até. Sim. Ouvi toda a forma dela Ela estar. enquanto com a Nosica. Sim, que era a mais luminosa. É. dos A Leonor. Quem está agora com a Nosica em Évora é a minha irmã na universidade, a universidade não sei quem, não é? Sénior, talvez. A minha irmã está muitas vezes com a Nosica. Sim, que E- engraçado. E traz muitas notícias dela. Que bom. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Mas então foi a Leonor, o Fernando e diga lá outras entidades, outros seres que achou interessantes Também. também. Martins. O Albano Martins. Esse era poeta também, não era? Sim. Esse não conheci. Não, pois não. Bom, foi O Fernando Martinho. Fernando Martinho. Esse ainda está vivo, não está? Está. Esse como é que, o que é que se sente de valor nele, no Fernando Martinho? Era um rapaz, digamos, essencialmente mediano, mas dentro da sua mediania era sério e, portanto, podia-se acreditar do que ele pensava e do que ele dizia. Ele é muito alegre, como sabe. Ele tem ligação também com o Fernando Pessoa e Antero de Quental, não é? Tem a impressão que ele gosta desses autores, não é? Sim. Pois. Então, e o Antero de Quental não teve tanto, ao longo da vida, ligação com eles, mas estudou também? Como é que foi com o Antero de Quental? Qual é a sua relação com o Antero de Quental? Como? Como professor de filosofia. Não, agora estás a falar do Antero de Quental. Bem sei. Como professor de filosofia, eu recomendava a leitura do Antero de Quental aos meus alunos. Sim, bom. E dava, de vez em quando, lia passagens do Antero de Quental aos meus alunos. Exato. No liceu. E sentiu que era também um dos grandes seres da nossa tradição espiritual, da nossa tradição cultural e espiritual ou não, o Antero? O senhor é muito exigente. Como?
É muito exigente. Quem? O Pedro? O Pedro é... Nada, Veja lá, estou a Pedro, fazer. eu já estamos aqui a falar há muito Não, tempo. isso para ele está ótimo. Não, mas não. Ele vai ao fundo das questões. Eu sou incansável. Está ótimo, estamos os dois na mesma. Incansável. Estamos os dois na mesma linha. Eu estou a adorar a resistência fantástica deste diálogo intelectual. Não, eu sou incansável. A nossa alma, diga-me lá a sua opinião, a nossa alma, sendo eterna, alma espiritual e espírito, o corpo vai-se degradando muito, mas se nós estamos a fazer um trabalho valioso com a alma, nós vamos conservando muito da eterna juventude da alma, não é? Ou não? Não é? Perdão, até o meu corpo sem aguentar razoavelmente, como vê. Exato. Eu faço agora análise e tal, e bate tudo certo. Está tudo bem. Vem Olha, aqui uma está aí. pessoa. Faz favor. Eu vou abrir a porta. É a Silvia. Eu vou lá.